Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Saúde Pi. Eu sou a Nádia Rodrigues, a gente se encontra em mais um episódio aqui no nosso canal. Lembrando que aqui tem muitos conteúdos à sua disposição, inclusive para você compartilhar aí com seus amigos, com seus familiares, conteúdos diversos com grandes nomes da saúde e que trazem para a gente muitas informações atualizadas, como é o caso do episódio de hoje. Nós convidamos uma nutricionista oncológica e daqui a pouco ela vai conversar com a gente em detalhes sobre todos os protocolos que ajudam os pacientes com câncer durante os seus tratamentos e também sobre como evitar, né? Porque também ela está lançando um novo projeto, a gente está no Agosto Branco, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de pulmão, e ela também está lançando uma cartilha, né, uma espécie de livro para que a gente possa se prevenir, e sim, o câncer de pulmão tem a ver também com o meio ambiente, não só com o tabagismo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros aqui do Pod Saúde Pi, ao Hospital Flávio Santos e ao Centro Unitar. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Socorro Coelho, que está aqui comigo. Olá, doutora Socorro, bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la conosco aqui no nosso Pod Saúde Pi para falar de assuntos tão importantes para o nosso dia a dia, né? Afinal de contas, a gente vive em meio a tantas campanhas de prevenção ao câncer, né? Mas a gente muitas vezes não para observar a importância da nutrição para um paciente oncológico. Então, antes de qualquer coisa, eu queria que você trouxesse para a gente essa informação, né? No que consiste a nutrição oncológica? Bom, primeiramente é necessário a gente entender algumas coisas, né? É necessário a gente entender as causas do câncer. Então, as causas do câncer são diversas. Cerca de 90% até 95% de todas as causas do câncer estão relacionadas com o meio ambiente. E dentro desse percentual, de 30% até 40% estão relacionadas com a alimentação. Olha só. Então, a alimentação, ela tem correlação tanto com a prevenção do câncer, como também ela tem correlações com a incidência do número de casos de câncer, né? Então é muito importante a gente falar aqui sobre a nutrição oncológica. Qual seria o papel de fato para o paciente, para as pessoas que querem se prevenir contra o câncer? Então vamos lá, vamos começar, vamos engatilhar logo essa conversa, porque eu sei que tem muita gente muito curiosa para saber sobre isso. A gente fala primeiro então de prevenção, né? Importante dizer que, como a senhora acabou de destacar, o câncer ele é multifatorial, mas essa relação, né, com o meio ambiente, ela tem tem uma importância muito grande para o diagnóstico precoce e até mesmo a prevenção dessa doença tão temida. Com certeza. Então, o meio ambiente ele influencia diretamente na incidência do câncer, né? Tanto na forma da natureza, né, como também na forma de você obter alimentos saudáveis diretamente do meio ambiente. Então, é necessário preservarmos o meio ambiente, é necessário cultivarmos árvores, né? É necessário aproveitarmos o máximo que pudermos desses alimentos para prevenirmos do câncer, né? Então, a gente sabe que as frutas, os legumes, os cereais integrais, eles contêm vitaminas, eles contêm antioxidantes, minerais, que são importantes, que vão atuar justamente na prevenção do câncer, né? A gente sabe também que tem muitas receitas milagrosas sendo espalhadas, ainda mais quando a gente sabe que o ambiente digital está repleto de pessoas oferecendo, né, esse tipo de milagre, digamos assim, na prevenção do câncer. Então, o que é importante observar na hora de selecionar os alimentos que eu coloco no meu prato e insiro na minha rotina de alimentação? Coisa bem importante que você acabou de falar. Quando a pessoa descobre um câncer, ela corre diretamente para a internet, né, para os meios digitais. E a promessa é muito grande com relação a essas dietas milagrosas, né? Então, não existe de forma nenhuma uma dieta milagrosa. O que vai existir é o que? A simplicidade. É você estar colocando no seu prato, no seu dia a dia, proteína, de preferência proteínas magras, as frutas, os legumes, os cereais integrais, ter uma boa hidratação. Então, não existe dieta milagrosa na prevenção do câncer. E na hora do tratamento do câncer? Eu chego no consultório da doutora Socorro, infelizmente, eu tenho um diagnóstico, né? E aí eu vou
precisar ser acompanhada por uma nutricionista oncológica, pelo menos é o ideal, né, para saber qual é a dieta a ser seguida durante todo aquele processo de tratamento. Bom, durante o tratamento é importante, eu não digo que é importante, é um pilar essencial. Juntamente com a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, a nutrição, ela é essencial. Por quê? Porque ela, com estratégias corretas, ela corrige deficiências nutricionais que antes as pessoas podem ter apresentado, antes mesmo de descobrir o câncer. Então, o primeiro impacto seria esse: corrigir as deficiências nutricionais, seja obesidade, seja desnutrição, e a partir de então, a gente fazer uma estratégia correta. E vai depender muito qual o tipo de tratamento que o meu paciente se encontra. Seria uma cirurgia? Seria uma radioterapia? Seria uma quimioterapia? Então, a gente sabe que muitos desses tratamentos ocasionam efeitos adversos. E a nutrição ela vai trabalhar justamente nesse ponto, tentando corrigir esses efeitos adversos, dando sugestões, dicas, orientações e, acima de tudo, fazendo esse acompanhamento nutricional. A gente sabe que a perda de massa muscular, o ganho da massa gorda é muito grande em determinados tipos de tumores. Então, o tratamento aqui, Nath, a gente fala que ele é individualizado. Cada pessoa é única. Então, é necessário a gente entender como é que se encontra o meu paciente, qual o tipo de tumor, qual o tipo de tratamento. Então, tudo é essencial durante essa fase. Será que o meu paciente, por exemplo, está apresentando intercorrências nutricionais? Será que ele está tendo algum efeito adverso, náuseas, vômitos? E a partir de então, a nutrição ela vai bem no ponto, tentar corrigir esses efeitos colaterais que os pacientes apresentam. Então, por exemplo, se eles tiverem náuseas, se eles tiverem diarreia, então o nutricionista oncológico ele vai tentar corrigir tudo isso e sugerir mais dicas, mais sugestões para proporcionar qualidade de vida. Nossa intenção aqui é proporcionar qualidade de vida para o meu paciente que está fazendo o tratamento oncológico. Bom, já que é um pilar fundamental, né, qual é o peso da nutrição para a recuperação desse paciente durante esse processo de tratamento? Muito importante a sua pergunta, né? Eu sempre costumo falar que a nutrição, ela é metade com o tratamento oncológico. Já pensou? Você tomando uma quimioterapia, fazendo uma radioterapia e você não estiver com o seu organismo fortalecido, você não tem energia suficiente, porque normalmente esses tratamentos, eles provocam fadiga, cansaço, indisposição, e a nutrição ela vai atuar justamente nesse ponto, tentando melhorar todas essas sintomatologias, né? Você falou um ponto importante, né? Porque o tratamento do câncer ele já é um desafio por si só, não só para o paciente, como para a família também. Então, muitas vezes o paciente pode se sentir desestimulado, né? Ou pode realmente ficar muito abatido durante um processo de reabilitação, de recuperação, uma quimioterapia ou efeitos adversos. E tendo a estratégia correta, você consegue fazer com que esse paciente enfrente melhor esse tratamento. Com certeza, a jornada ela se torna muito mais leve, aquele fardo pesado em descobrir que está com câncer e fazer a quimioterapia e ter os efeitos colaterais muitas vezes fazem com que os pacientes desistam logo no primeiro momento. E aí começa o acompanhamento nutricional antes do tratamento em si, porque aí também tem a conversa que é com a equipe, né, multidisciplinar, o médico, o oncologista, o nutricionista, provavelmente o psicólogo. E aí o nutricionista ele pode entrar antes mesmo do tratamento ser iniciado? Ele deve entrar antes do tratamento. Sabe por quê? 20% dos pacientes, quando descobrem um câncer, eles já estão desnutridos. E ainda mais, certos tumores como câncer de pulmão, de estômago, câncer de pâncreas, desnutrem no momento ali do diagnóstico. Então, é essencial, ao descobrir o câncer, que procure um nutricionista. E muitas vezes a desnutrição já é um sintoma de que o câncer já está instalado. Então, né? Os pacientes começam a perder peso, muitas vezes sem causa, né? Quando descobrem um câncer. Então, não é para ninguém também ficar assustado, né, gente? A gente está trazendo a informação de qualidade para que todo mundo fique bem orientado sobre isso. Doutora Socorro, e o paciente que tem esse tratamento iniciado, o acompanhamento feito com o nutricionista, se ele
Porque existe também, em muitos casos, o fato do paciente não aderir ao tratamento. Então, ao momento em que ele adere ao tratamento, ele também está dizendo sim para uma chance de recuperação muito alta. Como é que é essa conversa do nutricionista oncológico com a família e com o paciente? Bom, é importante porque geralmente quem descobre o câncer, né, fica abalado psicologicamente e a família fica toda envolvida. Então, todo mundo fica ali tentando ajudar o paciente, né? E muitas vezes, nesse intuito de tentar ajudar quem está acometido com a doença, os familiares acabam também negligenciando o poder da alimentação para eles próprios, né? Então, muitas vezes, a alimentação, ela conduz não só quem está acometido com o câncer, como também a família. Muita gente chega lá no consultório e diz assim, doutora Socorro, ela é a paciente, mas eu vou aproveitar as dicas também para seguir também suas recomendações, né? A gente fala tanto, né, de alimentos saudáveis, né? Sim. Tirar menos embalagem e descascar mais as frutas e verduras e ter variedade de cores no prato. Mas a gente fala muito, portanto, mas no entanto as pessoas parecem não acreditar, e aí hoje o fast food avança, né, o refrigerante, o açúcar, os carboidratos, né, as farinhas muito misturadas, e isso são alimentos, todos esses alimentos são muito pobres, né, do ponto de vista nutricional, e não só isso, eles trazem um malefício muito grande à saúde. E aí é que entra na sequência, né, a possibilidade de uma doença que a gente não quer. São os alimentos processados e ultraprocessados que você está falando, sim, né? Exatamente. Então, normalmente, esses alimentos, eles são pobres em nutrientes, eles são ricos em densidade energética, mas eles são pobres em fibras, e toda essa alimentação provoca aumento do peso, porque são alimentos inflamatórios. Na medida que inflama, né, então pode desencadear alguma doença, não só o câncer, mas também a obesidade, o problema de colesterol elevado. Então, todos essas doenças que a gente chama doenças da modernidade, doenças crônicas, né, são advindas dessa mudança na alimentação. Hoje em dia a gente sabe que a gente quer tudo prático, como você falou, né? Então, a gente tenta descascar bem menos e desembalar mais, né? O que é errado. Sim. Então, o ideal é que se descasque mais e desembale menos. Exatamente. Né? E você falou de duas coisas importantes, né? Porque a gente fala de fatores de risco, né, para o câncer, e dois deles estão diretamente ligados, né, à nutrição e à alimentação, que é o colesterol elevado e a obesidade. Então, são fatores de riscos bem importantes para um paciente oncológico, né? Sim, hoje a gente sabe que a obesidade, ela tem correlações com 11 tipos de câncer. 11. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de intestino. Então, não é que toda pessoa obesa vai ter câncer, mas existe uma probabilidade, ou seja, existe um risco maior de adoecimento. Justamente porque se você está acima do seu peso, você está com o organismo inflamado. E se você tem inflamação, você tem um risco maior do que uma pessoa que esteja dentro do estado normal, da normalidade, né? Que alimentos eu não devo, já estava falando dos alimentos ultraprocessados, que alimentos eu não devo de forma alguma ter na minha alimentação? Dá pra gente ter assim uma lista de uns 5, 6, 10, vários? Bacon, linguiça, salsicha, presunto de peru. Tem muita gente que acha que é saudável. E acha que é saudável e não é saudável. Olha, eu comi um sanduíche natural com um pão de cereais, com ricota e com presunto de peru. Tá errado, né? Tá errado, né? Esses embutidos, eles contêm muitos, a gente pode falar, o próprio processamento desses alimentos, né? A fumaça é bastante prejudicial. Quando você vai comer uma coisa assim, eu vou comer um presunto de peru defumado. O defumado é pior ainda. Com certeza. Então, além desses que a gente comentou agora há pouco, os refrigerantes também, então, essas bebidas açucaradas, contêm um elevado teor de açúcar, de adoçantes não saudáveis para o nosso organismo. Enfim, existe uma variedade muito grande desses alimentos que estão presentes ali no nosso dia a dia.
e que nós fazemos uso muitas vezes pela praticidade, muitas vezes também pelo paladar, né? São alimentos altamente palatáveis, então são alimentos baratos que as indústrias, as grandes indústrias, elas utilizam para comercializar. Então a gente tem muito esses alimentos processados no nosso meio. E o que a gente deve fazer então para diminuir isso? O que a gente deve fazer então para diminuir isso? Olha, só avisar, porque eu já consegui, graças a Deus, tirar da minha vida todos esses embutidos. Hoje sou uma pessoa que eu não consigo, eu olho, mas eu não consigo mais, eu consigo bloquear totalmente a ingestão desses alimentos, desses que você falou. Alguns outros são mais difíceis. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de eliminar farinha branca, porque eu amo pão. Ah, mas você pode comer pão integral? Posso, mas eu amo pão. Mas aí é que tá, você tem que comer de uma forma controlada, entendeu? Tudo no equilíbrio, Tudo né? no equilíbrio. Não é você consumir o pão todos os dias. Ou do tudo. Mas é isso. Você vai delimitar os dias da semana, né? 2 dias, 3 dias. E você vai dar preferência para o pão integral, né? Porque a gente sabe do benefício do pão integral, né? Principalmente se for caseiro. Se for caseiro. Então, vou aprender a fazer pão integral caseiro. É Sim, melhor. É melhor, com certeza. Ainda vai ser uma terapia. Sim. Com certeza. Doutora, sobre os pacientes que não conseguem ter a nutrição via oral, né? Você prepara uma dieta, mas muitas vezes aquele paciente já não tem mais condição. Quais são as outras alternativas? Que outro tipo de nutrição o paciente pode precisar? Muitas vezes, o que acontece? Existem determinados tipos de tumores que impossibilitam os pacientes de ingerir via oral. E fazemos o uso da alimentação, a gente chama de terapia nutricional. Então, essa terapia nutricional, ela vai ter alguns critérios para que podemos utilizá-las. Por exemplo, para aquele meu paciente que não consegue ingerir pela via normal, pela via oral, pode ser sugerido uma sonda. Dependendo do estágio, vai ser por pouco tempo, vai ser por longo tempo, então existem critérios, sonda nasogástrica, sonda nasoteral, ou até uma genostomia, que já é um tipo de sonda utilizado durante mais tempo, né? Como também a alimentação parenteral. Então, são outros tipos de alimentação parenteral. É aquela alimentação onde ela é caída diretamente na veia, né? Ou seja, o trato gastrointestinal ele já não é mais funcionante. Então, a partir disso, faz-se uso dessa alimentação parenteral, que normalmente é feita no ambiente hospitalar. Bom, você falou de uma coisa interessante agora há pouco, que foi sobre a proteína, né? A ingestão das proteínas, principalmente as proteínas magras no nosso cardápio. Qual é o papel da proteína hoje para o bem-estar do corpo? Proteína é tudo na nossa vida. Então, eu costumo falar que tem que ser o casamento. Então, o casamento da alimentação saudável, né, com a proteína e os exercícios físicos. Então, a proteína ela vai ser essencial na síntese, na construção da massa muscular. E eu sempre falo, se você tem massa muscular, você tem saúde, você tem qualidade de vida, você tem imunidade boa. Então, ela é essencial ser equilibrada. Não só a proteína, mas também os outros macronutrientes, os carboidratos e as gorduras, de preferência gorduras boas, né, que devemos colocar no nosso dia a dia, o abacate, o azeite de oliva. Então, são todos os tipos de gorduras boas que devem ser inseridas ali no nosso prato. Né? Você falou uma coisa importante, né, que é sobre a imunidade. Sim. E muita gente hoje também, baseada em vídeos de internet, que vendem suplementos, fazem uso de suplementos de forma automedicada, digamos assim, que é vendido livremente na farmácia, vendido livremente na internet. Aí eu compro o ômega 3, aí eu suplemento a vitamina D, aí eu suplemento a B12. Então, eu estou falando aqui porque eu também já pesquisei sobre isso, naturalmente. Então, e isso realmente tem um papel importante, a suplementação de nutrientes para a construção de uma boa imunidade? Sim, mas tudo deve ser bem controlado, principalmente o paciente que está acometido com o câncer. Nem todos os suplementos eles são permitidos. Olha, muita atenção, né? Muita atenção, porque às vezes tem um quadro de um paciente que teve um diagnóstico, não procurou um nutricionista e acha que pode fazer uma suplementação e muitas vezes está contraindicado no tratamento dele. Sim, principalmente aqueles pacientes que fazem quimioterapia. Muitas vezes essas cápsulas polivitamínicos,
elas são contraindicadas. Por quê? O objetivo da quimioterapia é justamente esse, de atuar naquela célula doente. E como é que ele faz o mecanismo? O mecanismo é justamente oxidar as células cancerígenas. E os suplementos em cápsulas, eles são antioxidantes. É como se fosse ir no caminho contrário. Muitas vezes as pessoas utilizam tentando melhorar a imunidade, tentando melhorar os efeitos colaterais do tratamento e, no entanto, muitas vezes diminui a eficácia da quimioterapia. E aí pode até nem comunicar ao médico, né, ou ao nutricionista, eu estou fazendo uso dessas medicações e pode estar tendo algum tipo de comprometimento, né, no tratamento. Bom, a doutora Socorro também é autora, gente, e ela tem investido nessa área até como uma forma de ajudar as pessoas a se prevenirem, né, de algumas doenças. Posso pegar aqui esse livrinho, na verdade uma cartilha, né, que ela lançou já tem alguns anos, mas é uma cartilha educativa conhecendo o câncer, né, bem ilustrada. A gente pode ver aqui, depois eu posso pedir para o Renan fazer algumas imagens, mas conta para mim um pouco mais sobre a história dessa cartilha, doutora. Bom, essa cartilha, ela surgiu com a intenção de educar nossas crianças, né? Das crianças conhecerem um pouco sobre o câncer. Então, o câncer hoje é uma doença, ainda hoje, a gente pode dizer assim, pouco falada, principalmente para as crianças. A gente sabe que as crianças é um meio de comunicação muito forte. Então, a intenção foi justamente fazer com que as crianças conhecessem a doença, já desde a infância, e a partir de então, tomasse para si essa prevenção. Então, o que eu quero? Quero que as crianças se previnam contra justamente os alimentos que nós falamos agora há pouco, porque são alimentos altamente palatáveis. E com essa cartilha, com esse material, a gente tentou mostrar do poder da alimentação, como ela influencia na carcinogênese, como também a prática de exercícios físicos regulares, né? Então, a gente iniciou falando sobre a doença, por que ela acomete determinadas pessoas, o que é realmente de fato o câncer, né? E a partir de então, a gente começou a desenrolar quais são os meios, quais são as medidas para ajudar na prevenção do câncer. E aí, muito bom, porque a gente sabe que tudo na vida é informação, né? Que a informação é uma arma poderosíssima, né? Então, construindo, né, desde cedo essa consciência, né, junto com as famílias. A gente sabe também que criança pega tudo muito rápido. Muitas vezes é a criança que vai ensinar para o adulto, né? Aprendeu na escola e vai passar em casa. Mãe, hoje eu peguei uma cartilha que ajuda a prevenir o câncer. E acaba sendo um excelente propagador de informação também. E aí, como eu falei no começo aqui do nosso Pod Saúde, a gente está no Agosto Branco, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de pulmão, que é um dos tipos de cânceres que são mais agressivos, né, que maltratam muito o paciente. E a doutora Socorro Coelho também preparou um material que é para trazer, o nome do material é Piauí, um estado que respira. E são com personagens também, esse material traz personagens que são dois personagens, né, que é a Flora Verde e o Chico Fumaça. E um vai ensinando para o outro. Eu imagino até que a Flora Verde é quem vai ensinar para o Chico Fumaça, né? Sim. Então, são dois personagens que nós elaboramos esse projeto já desde o começo do ano, né? Justamente com a intenção de conscientização do câncer de pulmão, né? Como também falar um pouco da poluição. Então, poluição do nosso estado, da nossa cidade, que é bastante comum. Então, a gente sabe que o câncer de pulmão é um câncer que cerca de 80% a 85% está relacionado com o tabagismo. E justamente esse material a gente tentou elaborar algo lúdico, voltado para todas as faixas etárias, para a prevenção do câncer de pulmão, né? Então, a gente utilizou esses dois personagens, uma maneira de personificar. O Chico Fumaça é aquele cidadão comum que joga bituca de cigarro, que não está nem aí, né? Que adora o cheiro da fumaça, né? Principalmente do churrasco, e que não se importa com essas campanhas educativas de conscientização
do tabagismo. Já a flora verde, o planeta pode estar pegando fogo e a fumaça tomando conta do mundo porque ele não está nem preocupado. Nem um pouquinho. Ele ajuda a tocar fogo. E aí vem a flora verde, né, se opor, mostrar para ele que realmente essas atitudes dele do dia a dia, de não se importar com a questão da arborização, tudo isso aí impacta diretamente na nossa saúde, né? Então, foram maneiras que nós utilizamos justamente para tornar esse assunto do câncer de pulmão, esse assunto da poluição, de uma forma mais leve, com humor. E a partir de então, a gente conseguia alcançar não só a informação, mas também a mobilização. Então é importante a gente mobilizar as pessoas a plantar uma árvore, o verde, ele é essencial, principalmente aqui na nossa cidade, Nádia. Então a gente sofre muito com essas ilhas do calor, né? Então a intenção é justamente essa, tanto da informação quanto incutir no cidadão a participação de plantar mudas que vão favorecer normalmente esse ar mais qualificado e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor para nós todos. Muito bacana, viu? Parabéns por esse projeto, realmente muito bacana e vem a calhar num momento muito importante em que o mundo todo, né, volta os olhos para o meio ambiente. A gente está realizando no Brasil esse ano a COP30, o país se mobiliza, o mundo se mobiliza, né, para que a gente tenha mais verde, mais oxigênio, né, e menos poluição, justamente pelos impactos que a poluição traz ao organismo, né? A gente fala aqui do câncer de pulmão muito especificamente porque tem uma relação direta, né, da poluição com o câncer de pulmão, mas de uma forma geral também com inúmeros outros agravantes para a nossa saúde de uma forma geral. E também num estado como o Piauí, numa cidade como Teresina, como a gente acabou de falar aqui, embora o nosso Pod Saúde pode estar sendo visto em qualquer lugar do planeta, né, através da internet, mas a gente também deixa essa mensagem, né, da importância de uma nutricionista se preocupar em lançar um projeto em que o meio ambiente é colocado como algo de extrema importância para se cuidar da saúde, né? Sim. Atitudes pequenas podem fazer mas é uma grande atitude. Diferença, e a atitude, né? assim, cada um fazendo o seu. Sim, né? Cada plantando uma árvore, né? Incentivando a adoção de alimentação segura, alimentação saudável, diminuir esses alimentos ultraprocessados, tendo uma boa hidratação, tendo uma boa qualidade do sono. Então, tudo isso aí influencia muito nessa prevenção dessa doença que a gente vê cada vez mais aumentando, né? Que é o câncer. Quando é que esse projeto vai estar à disposição para que todo mundo possa beber dessa fonte? Muito em breve. Tá certo, então a gente pede até aqui a ajuda dos patrocinadores, né? Que nós iremos precisar muito para apoiar os apoiadores aqui do nosso projeto, né? Que é uma iniciativa onde nós iremos colocar nas escolas, iremos colocar nas comunidades, justamente com essa intenção. Eu queria, antes de encerrar aqui nosso bate-papo, doutora Socorro, falar um pouco sobre o REC, né? Que é o Protocolo de Recuperação Energética e Equilíbrio Corporal, que também foi um protocolo criado por você, e eu queria que você explicasse o que ele significa. Bom, primeiro é importante a gente entender o que é o REC. Vamos lá. Então, REC, vamos lá. REC é resultado, excelência, exclusividade e comprometimento. Então, a gente desenvolveu esse protocolo justamente para aquelas pessoas que estão em tratamento oncológico, para a gente fazer um acompanhamento mais próximo, para a gente entender, de fato, como aquele meu paciente está durante todo o tratamento. Então, ali a gente faz a avaliação da composição corpórea. A partir dessa avaliação da composição corpórea, a gente elabora um plano estratégico específico, personalizado para aquele meu paciente. E a partir de então, a partir da jornada do meu paciente oncológico, a gente começa a fazer algumas adaptações durante todo o tratamento, né? Então, posso dizer que assim, um protocolo voltado justamente para um acompanhamento mais próximo, para que tenha resultados, como o próprio nome fala, REC, resultado, excelência, exclusividade e comprometimento.
que depende não só de mim como profissional, como nutricionista oncológico, mas também depende de toda a família, de todo o paciente, todo o empenho, né? Para que ele tenha realmente, de fato, resultados. Tá certo, olha, excelente bate-papo, viu como passa rápido o tempo, né? Quando a gente tem uma conversa boa. E assim, nutricionista oncológico é algo que a gente nunca quer precisar, mas a gente está falando aqui de também prevenção. Então, queria agradecer ao doutora Socorro Coelho, que é nutricionista oncológica, conversando hoje com a gente aqui no nosso Pode Saúde Pi. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando um pouco sobre a nutrição e pedindo para que os pacientes, os outros familiares, né, estejam sempre atentos à importância da nutrição, como ela faz parte, como ela é essencial, né, durante essa jornada. Tá certo, obrigada. Obrigada a você também que esteve com a gente em mais um episódio. Lembrando que é muito importante que você dê um like aqui no nosso canal, que compartilhe esse e outros conteúdos que estão disponíveis aqui e também, claro, que se inscreva, né? Mais inscritos no nosso canal, é mais gente aqui que está nos ajudando com a nossa audiência e construindo o hábito da audiência aqui do Pode Saúde Pi. Agradecer aos nossos parceiros, ao Hospital Flávio Santos e ao Centro Unitar. E te convidar para os nossos próximos episódios aqui do Pode Saúde. A gente se encontra por aqui. Até lá, tchau!